tudo bem? Estamos aqui com a primeira edição do nosso Truckcast, o podcast das estradas. Meu nome é João Vitor, sou redator e jornalista do Infotruck, eu sou a Rota da Informação. Hoje estamos aqui na ilustre de duas excelentes personalidades do setor do transporte. Anderson Diniz, do time comercial Truckpag. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, João. Bom. E hoje também temos a presença de uma das referências do transporte do país, Eduardo Guerra, diretor executivo da Galera de Transportes. Obrigado pela referência. Agora abrimos espaço para aqueles que fazem esse projeto acontecer. Esse episódio tem o apoio da Truckpag em meio de pagamento. A Truckpag oferece todos os serviços para a sua gestão de abastecimento, além de ser a única com 100% de recolha de notas fiscais. Então, gestor de abastecimento é Truckpag. Hoje falaremos bastante sobre o impacto do aumento dos combustíveis. Os preços seguem disparando, a crise mundial do petróleo, com todos os conflitos na Ucrânia, diversos fatores entre China e Estados Unidos que fazem com que o preço do petróleo oscile. Mas de que forma isso influencia no transporte brasileiro? O frete encarece, como nós consumidores sentimos isso no nosso bolso? Essas e outras dúvidas você vê aqui. Vem com a gente! Para iniciar, conta um pouco da sua história pra gente, Eduardo. Como foi o seu começo no transporte? O que você pode contar pra gente do seu início? Bom, vamos lá. Inicialmente, eu trabalhava numa concessionária de caminhão, certo? Na concessionária Iveco aqui de Cascavel. E saí dessa concessionária com uma oportunidade que surgiu graças ao Asanor Bossoli, que conseguiu uma representação de equipamento de telemetria. Então imagina que eu estou falando de telemetria em 2005, 2006. A telemetria nessa época nem era transmitida por GSM, entendeu? Você ia lá com o cabo e retirava os dados, ia no computador, baixava via porta serial e lia o relatório do caminhão. Então você tinha que tirar toda vez que o cara voltava de viagem. Enfim, foi aí que eu tive um contato com o transporte, apesar da minha família ter transportadora, né? Já existia a Rede de Transportes, era uma empresa um pouco menor, de Rio de Janeiro. Então eu comecei com concessionária, depois fui para essa parte de telemetria, onde fiquei 2 anos, viajei o Brasil inteiro. A gente vendeu muito para clientes muito legais, Via Lácteos era um cliente nosso, tinha outros clientes aí da região, eu lembro da Transportes Romano, uma coisa assim, então tinha vários clientes. E clientes muito grandes, como equipamento de utility, sabe? Tipo Copel, no Mato Grosso, o nome era Semate, Selva no Pará, então tinha uma galera toda aí. Rodoários era o nosso cliente. E chegou um determinado momento, eu estava ganhando dinheiro, estava muito feliz com isso. Chegou um determinado momento em que minha mãe puxou a orelha e falou: pô, você vai trabalhar na transportadora, você vai trabalhar na transportadora mesmo. Tipo, não dá pra você ficar viajando, vivendo a vida, e teu pai, né, quer que você siga o negócio dele. Então, lá em 2008, mais ou menos, eu e ele começamos a trabalhar juntos, como toda família trabalhando na briga, confusão. Então, assim, não foi diferente com nós. A gente fez essa sucessão de maneira bem lenta. Imagine que ela levou aí 6 anos para correr, 2007, 2008, vamos colocar, até 2014 ele estava presente na empresa, 2014, 2015 que eu realmente já comecei a minimamente mandar, porque eu já tinha uma bagagem, uma experiência para isso, e estamos aí. Entendi, muito bem. Resumão, né? Resumo, tá certo. E você pode falar alguma coisa pra gente sobre qual foi o seu maior sucesso, o maior feito que você se orgulha, assim, desses anos no transporte, e uma grande dificuldade aí que pode servir para quem está começando, ver que não é exatamente um mar de rosas, ver que é uma dificuldade, muita gente pode ter passado por isso também. Bom, nossa empresa ela tem mais de 40 anos, ela tem 42 anos já. Ela começou em 80 anos, estamos em 2013, ela vai fazer 42 anos, então tu imagina que em 42 anos o que já passou, né? Então antes do Eduardo existia uma empresa que passou, que era Cruzeiro Novo, Cruzeiro Real, era tudo isso que vocês já conhecem de confusão, afinal nós estamos no Brasil, né? Mas acho que a maior dificuldade foi lá em 2013, quando a gente quase quebrou mesmo, sabe? Então imagina que a gente tinha muita dívida, não tinha dinheiro para pagar, a gente tinha muito mais dívida do que tinha faturamento, receita, e automaticamente quando você está sem dinheiro já começa a acontecer outras coisas, por exemplo, não tinha dinheiro para pagar pedágio, não tinha dinheiro para abastecer, você ficava vendo um posto e no outro, então você ficava toda vez ligando, falando, cara, pô, dá uma força, semana que vem a gente paga, então ficava sempre
nesse encaixe, ao mesmo tempo, a gente teve, eu lembro que teve 12 ou 13 acidentes, tipo um por mês, assim. Você chegou em dezembro de 12, pra fechar o ano, assim, um ano desgraçado. E 2013 foi quando nós sentamos a família inteira e falamos, tá, então, e aí? Vamos deixar esse troço aqui morrer ou vamos ir pra frente? Não, vamos trabalhar, vamos ir pra frente. Então, minha irmã assumiu o financeiro, né? Eu assumi a operação, logística, manutenção, tudo isso junto, porque na época a empresa era menor. A gente fez um planejamento estratégico do zero e começamos a trabalhar. Então, imagina que 2015 para frente foi onde a empresa cresceu como uma empresa profissional, embora uma empresa familiar. Nós crescemos, nos organizamos, passamos por todas as dificuldades possíveis, desde não ter crédito no banco, não ter dinheiro para pagar o pedágio, ter que desviar o pedágio de fato, assim, na época era bem incipiente ainda essa parte sem parar, sabe? Só tinha o sem parar, ele cobrava do jeito que ele queria, e ele cobrava no dia de fatura, que é o dia que você não tinha dinheiro. Então você tinha desencaixes financeiros que eram muito ruins. Não tinha empresa de meio de pagamento como a TruckPag, que ajuda nós exatamente nesse ponto que para nós é delicado, que é o fluxo de caixa. Então a gente tinha muitos desafios, e todos eles foram cortados em pedaços, divididos, e a gente passou isso, entendeu? A gente conseguiu resolver os problemas, dividindo eles, deixando eles pequenos problemas menores, administrando, e a gente conseguiu chegar onde a gente chegou. Hoje a gente tem muito orgulho de dizer que, pô, nós somos quase 500 colaboradores, esse ano a gente passa de 500, a gente faturou ano passado 240 milhões, então já é uma empresa grande, acho que já é relevante. A gente tem uma lucratividade boa no setor, acho que das empresas que estão no nosso porte a gente é a melhor, em vários sentidos. Então a gente realmente investe e conseguiu chegar, mas tudo isso foi planejamento. Imagina que a gente fez lá 2015 a 2020, a gente entregou tudo em 2018. Então a gente fez o planejamento de 2019 a 2022, em 2021 a gente entregou tudo. Então a gente refez agora até 2025, ano que vem a gente quer entregar um ano antes, um ano e meio antes, tudo que a gente planejou. Quando você divide, coloca em métrica, fica mais fácil de atingir, né? Então é isso que a gente trabalha muito. A galera que trabalha com nós é um time muito focado, todo mundo, não estou aqui puxando o saco, porque a nossa equipe é muito boa mesmo, todo mundo entrega resultado, todo mundo sabe das dificuldades, sente na pele, sabe, tem o skin in the game, é isso. Importante também destacar o grau de importância da família, né, que vocês falaram que todo mundo se uniu, todo mundo estava ali pensando da mesma forma para levantar, né? Porque levantar a empresa novamente, né? Às vezes se alguém tivesse falado, não estou mais afim, ou tivesse meio dividido, talvez não teria chegado a esse ponto, né? Você acha isso? Sem dúvida nenhuma. Foi importante todos estarem na mesma sintonia. Até porque tem um apoio moral, né? Tem um apoio moral que não é nem financeiro, mas sabe quando você está cansado lá na quinta-feira que você não vê luz no fim do túnel, e então chega lá tua mãe e fala, cara, pô, vamos lá, vamos resolver isso, tipo, vamos dar um jeito, enfim, isso tem um valor muito grande, né? Sim, com certeza. E olhar, né, tipo assim, ver a Gallery, vamos falar assim, em 2015 tu pegou toda a parte, né, o CEO da empresa ali para administrar tudo ela, são 7 anos, e fazer tudo isso em 7 anos foi muito trabalho também, né? E a gente vê assim pelo fato que a Gallery ela se destacou muito nesse período. A gente vê que de 2015 para frente a Gallery abriu o mercado, todo mundo começou a ver ela com outros olhos. Não que ela não era vista antes, mas parece que deu um boom no mercado, ela tá diferente. Então a gente vê pelos fornecedores, os fornecedores vêm atrás querendo saber quem é. Então a gente tenta explicar, então, assim, não, a gente vê um monte de caminhão, querendo uma aquisição de veículos também novos no mercado, isso influencia, né? Quando o mercado começa a ver, é uma empresa que está sadia, está comprando novos caminhões, está renovando o próprio. Então isso, querendo ou não, ajuda muito. E tem a participação aqui da família importante também junto, né, Eduardo? Querendo ou não, você falou assim, tem uma cara ali de você, fala assim, pô, quinta-feira, vamos ter que resolver as coisas aqui, tá aquele dia estressante, chama o pessoal, vamos resolver isso aqui. E o que eu vi, que a gente estava conversando um pouquinho antes de nós começar o podcast, falar um pouquinho da equipe, né? Que é uma equipe muito jovem, muito para frente, que eu vi que é o perfil da Gallery, né? A gente acompanha nas redes sociais ali, a forma que o RH de você trabalha com o colaborador, e querendo ou não, que eu motivo o colaborador cada vez mais
fazer mais pela empresa, né? Eu acho que quanto mais você valoriza o teu colaborador, mais ele vai fazer pela empresa e mais a empresa vai crescer, né? Então isso, querendo ou não, é família também, né? Porque a gente para pra pensar que o maior tempo da nossa vida a gente passa dentro da empresa, a gente cria um laço de família aqui dentro também, né? Então nós temos aqui hoje, então, assim, nós estamos, tá com um problema? Vamos resolver. Vamos tirar esse problema da frente e vamos resolver. Então, e a gente vê isso lá no Guilherme. Quando você vai lá para dentro da empresa, você vê isso, você sente esse calor das pessoas querendo resolver. A gente tem amigos que trabalham lá dentro, né? E eles falam, cara, a gente não tem não. A gente se abraça e se precisar ficar até mais tarde para resolver o problema, nós vamos entregar a resolução do problema. Então isso é muito importante lá. E com certeza é isso aí que você transmite. Porque a empresa, ela é o rosto do dono, né? Então, se você faz isso com os seus colaboradores, é porque você transmite isso para o seu colaborador, né? Então, cara, parabéns, né? A gente fala assim, pela empresa que você está administrando e aonde vocês querem chegar, você tem certeza que vocês vão alcançar. Eu falo isso do lado de cá, como fornecedor, mas também como um grande amigo, porque eu vejo o crescimento da DL lá. Eu vejo também da TruckPag. A gente começou a ler relatório por e-mail em Excel. Cara. E a gente fica muito orgulhoso de ver o crescimento de vocês, da mesma forma. Parece papo de compadre, assim, mas eu agradeço. Eu entendo que gente é o que faz a gente crescer. Gente é a nossa base de sustentação. E isso é muito bem trabalhado pela Tati, que hoje ela começou como estagiária 10 anos atrás. Hoje ela é diretora de RH. Ela é uma pessoa muito jovem para o cargo que ela ocupa, mas ela entrega e por isso que ela está aí. E ela sabe onde quer chegar, consegue entender, respirar assim a empresa, a maneira como funciona e transmitir isso de uma maneira muito boa. Melhor do que eu, talvez. E isso é graças a esse ambiente de entrega, de solução de problemas, sabe? De você chegar num lugar que você fala, vamos resolver, e o cara te abraça e fala, vamos junto. Então, essa entrega é muito importante. E é o que a gente faz com o cliente. Na verdade, assim, quando você olha a nossa missão, ela basicamente se resume em entregar a carga com qualidade, no tempo certo, com as pessoas dando valor para aquilo. Então, num ambiente geral, assim, o que a gente faz é só isso. Só que a gente faz muito bem feito. A gente consegue crescer no cliente, a gente consegue crescer em outros clientes, a gente consegue receber PID toda semana. A gente não tem um departamento comercial. Não existe hoje um comercial da empresa. Eu e o Rodrigo que atuamos, a gente fica na execução e na área logística, mas a gente também atende o comercial exatamente por quê? Porque a nossa demanda ela é muito maior que a nossa capacidade de crescimento. Então, se a gente tivesse hoje sinceramente, mais 500 caminhões, a gente ia ter serviço para 500 caminhões. Só que a gente não consegue crescer sem se endividar e eu estou assumindo risco. Então, imagina que hoje a gente respeita o limite de endividamento de 50%, no máximo 60%, temporariamente 60%, né? Para crescer o máximo possível dentro desse pilar aí de segurança financeira sem muito estresse. Até porque você não se estressa todo mundo e de repente tem um risco de não dar certo, né? A gente tem um ambiente meio hostil aí, chamado Brasil, então a gente não pode arriscar todas as fichas, né? É verdade. E por falar no Brasil, né, a gente, como os temas é a alta dos combustíveis, queria falar um pouco, a gente vê aqui dos últimos anos para cá, o preço dos combustíveis aumentou bastante. Eles falassem um pouco para a gente como essa alta, como essa mudança de valores dos combustíveis influencia no transporte, influencia no dia a dia de uma transportadora. Se você contasse um pouco para a gente. Olha, esse é um tema que não é devidamente ou seriamente tratado junto com o embarcador, tá? Porque você tem gatilhos de diesel nos contratos, ou até se você não tem isso no contrato, tem que ter, mas quando aumenta, existe um delay muito grande entre você conseguir ajustar frete, você explica, você tem uma perca de margem, então você, às vezes tu não tem mais lucro numa operação, porque a lucratividade é muito pequena. Quando você não tem lucro, você não consegue entregar, você não consegue fazer investimento, você consegue colocar uma câmera no caminhão, você consegue melhorar o rastreador, você consegue melhorar o conforto do motorista. Então você precisa de lucro para fazer isso, para ter criatividade, para ter gente, você precisa de lucro. E o embarcador, mesmo sabendo que aumentou o diesel, ele tem esse conhecimento, normalmente o embarcador tem frota pequena que faz entrega, ou até tem frota grande que concorre contigo, ele demora muito, ele fala, estou vendo com a diretoria e tal, então, não precisava ser assim. Eu acho que as relações, nós temos uma relação um pouco diferente com os fornecedores em sua maioria.
A relação tem que ser ganha-ganha. O cara está conseguindo repassar, porque lá no final ele passa para o consumidor, para nós como consumidor, ele passa na gôndola e ele coloca como se o frete tivesse um reajuste. Mas na maioria das vezes não tem um reajuste. Entendeu? Então você vê que deveria ser uma relação mais tranquila. Você tem que botar uma pressão, ou tu espera às vezes 30 dias até sair na NP, 2 semanas até fechar um mês. Isso tem uma perda de receita muito grande. Mas o contrário não é verdadeiro. Quando abaixa, no outro dia ele já quer rebaixar o frete. No outro dia ele já está, não, tem que abaixar, veja só. Então agora a gente teve hoje uma excelente notícia de uma redução, né? 8,9%, 8,8%. Isso. Vai dar uns 40 centavos aí mais ou menos. Aí você vê que, de fato, amanhã a gente já vai ter uma demanda para reduzir frete. É instantâneo, né? Instantâneo. E quando aumenta tem que esperar NP, entendeu? Tem todo esperar o final do mês, já tem uma projeção. Então, não é uma relação muito justa. Até porque o embarcador ele tem muito mais poder de barganha do que nós como transportadores. Fato é que no Brasil você tem, sei lá, 120 mil empresas de transportes, eu acho, né? Não TAC nem nada, empresas com frotistas, né? Com mais de 4 caminhões. É muita empresa. Ele te substitui assim, às vezes por centavos. Muito pouco. Nós já tivemos vários fretes que nós fomos substituídos por menos de R$100. E substituiu, teve muito problema e depois voltou. Mas até isso acontecer, às vezes é 3, 6 meses, você não tem mais aquele caminhão que ele é ativo naquela operação, ou não tem mais aquele motorista que era o cara correto para aquela operação porque ele morava no meio do caminho. Então você tem todo um rearranjo que tem que fazer que custa muito caro. Né? Até essa semana eu estava conversando com o transportador, a gente estava falando justamente sobre isso, falando sobre a questão do frete. Na hora que você fecha um frete e passa para o transportador, pro embarcador, fala assim, olha, o preço do meu frete é X, e ele fala que é caro, né? Mas não é caro, eu tenho um custo de operação, o caminhão é meu, o motorista é meu, todo o custo do risco, seguro é meu. Então quando eu falo que o meu frete é X, é porque eu já estou embutindo todos os custos dele. Mas o fulano fez por tanto. Tudo bem. Então, eu faço com ele. Então, infelizmente eu vou ter que ceder, vou ter que deixar, passa lá com ele. E o que acontece? Ele não entrega. O transportador X lá, ele acabou falando que ia colocar X caminhões no embarque, não colocou, tá com carga atrasada, tá com navio para sair, tá muita coisa atrasada. Ele acaba ligando para você e fala assim, você quer quanto para poder puxar essa carga para mim? Aí você pode ditar o teu preço, porque por que já não fechou antes, né? Então assim, já sabe da qualidade da entrega, né? Você falou assim, hoje a gente prioriza a qualidade da entrega, ainda mais se vocês trabalham com grandes empresas no mercado, eu acredito que o controle de qualidade deles é muito rigoroso para questões dos fardos, né? Das bebidas, então assim, é qualidade. Então, assim, você não vai colocar qualquer motorista para poder transportar um produto para levar daqui lá a Belém. Vamos colocar assim, o produto vai sair intacto aqui e chegar intacto lá. Então, assim, é isso. Então, às vezes, por causa de R$10, R$5 a menos, né, ou R$100 a menos o frete, não vai me entregar 100% da carga lá. E quando você fala em R$100 a menos de frete, de uma mercadoria que custa R$100 mil, uma carga de frete, é 0,001. É isso aí. Sinceramente, faz tanta diferença no custo dele isso? Não faz, entendeu? Então eu vejo que esse trade-off, vamos chamar assim, entre qualidade e custo, é o que vai pegar agora em 2023 e 2024. Por quê? Porque você tem uma separação muito grande das empresas que têm capacidade de geração de caixa, que têm lucratividade, que têm dinheiro para investimento, dos caras que estão fazendo isso no mercado. Então existe ainda uma prostituição aí grande no mercado, porque você tem muito cara operando com o caminhão 2011, 2007, entendeu? Concorrendo com o caminhão 2021, 2020, e agora 2023 já entra com custo, sei lá, vamos botar aí, R$800 mil no cavalo, no preço médio. Acabou o caminhão de 300 mil. E eu tenho um caminhão que eu comprei em 2019 por 360 mil, que hoje vale 450, 500. Então veja o tamanho da diferença. E você trabalhava com juros de 0,6, 0,7 ao mês, hoje nós estamos falando de 1,4, 1,5 quase. Isso aí. Então, a capacidade de investimento do transportador está muito menor, porque hoje ele precisa de muito mais investimento para comprar menos caminhões, né? Falando dessa de uma maneira clara. Então, se eu tinha 5 milhões de orçamento, eu consigo comprar 5 caminhões. Antigamente, com 5 milhões eu comprava 20. É um absurdo a diferença. Eu estou falando de um negócio de 4, 5 anos. Não foi um horizonte gigantesco.
Então o cara que tem um caminhão velho, ele sobrevive, mas ele não consegue entregar ali na frente. Por quê? Porque se ele fizer um contrato de 36 meses, olhando o preço, olhando pelo retrovisor o custo dele, ele está morto. Entendeu? Então não necessariamente o meu custo passado reflete minha precificação futura. Porque no futuro eu não vou usar um cavalo de 400 mil, eu vou usar um cavalo de 800 mil. Eu não vou usar uma carreta de 100 mil, eu vou usar uma carreta de 200 mil. E eu não vou ter mais um rastreador X, eu vou ter que ter um rastreador X com PGE, sei lá, com câmera, com sensor de fadiga, com tudo isso, porque eu preciso dar uma qualidade melhor. Então tem toda uma arquitetura de custo que normalmente é olhada para o passado, que você olha o teu histórico, mas não reflete o futuro. Então esses caras que estão operando dessa forma, olhando para trás, eles podem ter um problema muito grande em relação à saúde financeira da empresa ali na frente. E, cara, eu volto a dizer de maneira simples, sem lucro, você não contrata gente boa, você não investe em caminhão, você não tem uma cama decente para motorista dormir, você não consegue trabalhar. Não tem o que fazer. Tem que dar lucro. Sim. Tem que dar lucro, toda empresa tem que dar lucro. E assim, não adianta a gente trabalha hoje ainda no setor de transporte com muita empresa que fala, não, mas tipo, frete retorno, entendeu? Não, que frete retorno, cara? Faz a conta, pagando diesel tá bom. Que pagando diesel tá bom, meu amigo? Você tá pagando diesel, não tá botando pneu, não tá botando manutenção, não tá botando nada na conta. Sim. Então eu vejo que as pessoas operam com custo que é a realidade de 2019, 2020. Então eles não vão conseguir operar em 2023 com esse custo, não tem como. No teu ponto de vista, você acha que o pessoal ainda não faz as contas realmente do custo da frota? Eu acho que faz. A maioria dos transportadores grandes faz. Dos pequenos ainda tem dificuldade. Mas o grande vilão, assim, né, se houvesse um vilão, como diz meu filho de 3 anos e meio, vilão, ainda é o embarcador. Porque ele tem um histórico de preço baseado no passado, olhando pelo retrovisor, obviamente. Que ele fala, tá muito caro esse preço. Eu tenho tanto, mas o que ele tem tanto não é sustentável em 36 meses. Então ele não consegue renovar um contrato em 36 meses nesse preço. Então é isso que a gente vai ter que esperar para ver como vai ser a reação do mercado. O que eu acho que 2023 é um ano decisório. Porque tem muita gente que vai fechar contrato nesses preços e não vai conseguir entregar. E quando ele não conseguir entregar, em 2024 vai ser mais caro. Porque daí o cara que fechou, sei lá, 5, vai ter que fechar 7. Ele fala, pô, perdi a oportunidade de fechar 5,50, 6. Entendeu a conta, né? Então vai custar mais caro para ele. Então acho que nesse momento o embarcador, o comprador de grandes fretes, que tem uma visão sistêmica, ele vai se agarrar em grandes players, vai pagar um pouco mais caro e vai ter um contrato de um prazo um pouco maior, melhorando a eficiência tanto dele, porque ele vai ter entrega, vai resolver o problema dele, não vai se incomodar com o transporte, em detrimento do cara que vai escolher preço e vai ter um estresse gigante. E quando se fala em estresse, quando você tem mercadorias de alto valor, é aquilo que eu te falo, é 0,1%, estamos falando 0,01% do valor do frete, de diferença entre o ruim e o bom. Por 0,01 você vai queimar tua marca, você vai queimar tua entrega na indústria, você vai chegar lá com uma carga de farinha molhada, você vai chegar com uma avaria que daí o cliente vai ter lá, no caso de cerveja, vai ter 2 pares de avaria e aquilo lá é um problema para ele, porque tem que retornar aqueles 2 pares, o mercado fica lá estressando, perde tempo, então todo mundo perde, a cadeia perde. O mercado se estressa com o recebimento, quem está pagando frete acha muito ruim, quem está lá, que é o transporte da problema, fica o caminhão às vezes 1, 2 dias parado até resolver esse problema, às vezes tem que assinar uma seguradora, o custo sai mais caro, enfim, é o barato que sai caro. É isso aí. E voltando dos combustíveis, você tinha comentado que com os aumentos, as reduções, sempre tem essa cobrança, acaba tendo um certo prejuízo. Você tem uma ideia, uma noção de como pode minimizar esses prejuízos? O que vocês fazem lá para diminuir o prejuízo quanto ao combustível? A primeira atitude que a gente tomou foi trabalhar, a gente tentou implementar 2 vezes, ter um departamento só de combustível. Então imagine assim, tem lá o gestor do diesel de fato. O que esse cara faz? Esse cara tenta reduzir o preço do diesel. De que maneira? Não necessariamente é o menor preço. Então uma das iniciativas foi colocar a bomba interna onde for possível. Então a gente tem hoje 70% do nosso abastecimento, né, sempre em bomba interna. Isso já reduz, porque você compra diretamente da Ipiranga, Raiz, Petrobras, BR, enfim. Com a bomba interna, a gente conseguiu ter um controle melhor de
entrada e saída de fato do combustível. E, segundo ponto, vamos testar combustível ativado, testamos, deu certo. Então, assim, a gente teve lá, pagava 1%, menos de 1% a mais, tinha 2,5% de economia em combustível. Então, assim, é de fato tratar 3 ou 4 casas depois da vírgula, certo? Qualquer melhoria que você faz, você vai trabalhando. Então, hoje, é muito melhor você tratar melhorando a eficiência, melhorando a produtividade do motorista, tanto em termos de produtividade, fazer mais média, trabalhar dentro esse caminhão é melhor para longa distância, esse caminhão é melhor para curta distância, então a gente coloca os caminhões que rodam mais, a gente tem caminhão que roda em 2 turnos, 18, 19 mil quilômetros, eles ficam com caminhões que têm uma média maior, em detrimento dos spot, que a gente chama assim, roda 7, 8, 9 mil quilômetros por mês, com uma média menor. Então a gente vai colocando essa conta, tudo isso é possível de você metrificar. Você vai olhando no BI e vai fazendo esses ajustes finos, assim. Então por quê? Porque o preço do diesel não está no seu mão. Tem a guerra na Ucrânia, aumentou, você se ferrou aqui. Entendeu? Então assim, não é justo, não faz sentido. Mas hoje a gente sabe, não tem refino, não tem que fazer. A gente acaba pagando... A gente paga o preço do mercado. Preço do mercado. É uma política que acaba, querendo ou não, influenciando muito no nosso preço interno aqui, né? Então, assim, qualquer coisa que acontece, a gente tem que estar cuidando do que acontece fora do Brasil. Né? Fala assim, explodiu uma bomba no Iraque lá e foi os Estados Unidos. Pronto, o preço do diesel foi subiu 50 centavos, né? E o Brasil está muito instável também na questão dos preços, né? Acho que a gente está muito aberto, muito volátil a qualquer modificação. E acho que teve 2 privatizações aí, né, das refinarias aqui no Brasil, né? Que foi ali na Bahia, que foi a Selem e a Rean lá na Amazonas, né? No Amazonas. E elas constantemente, toda semana, a atualização de preço. E querendo ou não, as duas são um termômetro do preço do combustível. Exatamente. É engraçado. A Selem baixou agora, né? Baixou agora, 36 centavos, 40 centavos, e a gente falou assim, vai baixar a Petrobras. Fato, baixou a Petrobras. Ela sempre foi um termômetro para o preço do combustível dentro da Petrobras. Então, assim, ela constantemente, a Petrobras segurou bastante tempo até, tá? Porque teve bastante mudança aí, né, no decorrer da semana passada. Semana passada teve uma baixa, na retrasada teve uma alta. Então eles meio que, tipo assim, a Petrobras foi meio que segurando. Só que agora ficou totalmente, o preço fora do Brasil está mais barato. E automaticamente, olha só que engraçado que é quando você fala um pouco de combustível. Quando você compra mais caro fora, né, e a Petrobras não repassa o preço do diesel aqui, as companhias elas repassam a compra pro posto, e o posto acaba tendo que aumentar lá 2, 3, 5 centavos. Só que daí como é que você vai falar isso pro transportador? Teve um reajuste, aí depois nós temos mais as pautas de ato COTEP, todo mês tem as atualizações de preço. Totalmente, é uma loucura controlar o preço de combustível hoje, né? Na verdade, quando você olha assim, para fora, sei lá, Chile, Estados Unidos, etc., de fato o preço é flutuante. Nós que estamos com essa política aí, sei lá, Dilma, vamos chamar assim, pré-Dilma, né? Que era estável, mas não existe estabilidade no mercado. Então, tem que subir e tem que descer. O problema é que, como a gente tem uma empresa muito grande, que é a Petrobras, ela acaba segurando o aumento e segurando a descida de uma maneira muito grande. É tipo o nosso tanque interno, é 70-30, entendeu? Então, acho que é mais ou menos a mesma coisa. A Petrobras tem 70% diesel e 30% importado. Isso. Cara, eles vão jogando conforme dá. E a distribuidora é quem acaba ganhando mais com isso, porque quando aumenta, ela tem todo um estoque seguro que ela aumenta também. Quando abaixa, tem que esperar o estoque baixar. Então ela trabalha com tipo, se fosse um termo contábil aí, com caixa e competência. Quando é para subir, eu subo na hora. Quando é para baixar, opa, aí é competência, tem que esperar o estoque baixar. Né? Então, é isso aí. Então existe, assim, no mercado todo mundo dá um jeito de ganhar mais. E a distribuidora pode ver, eu acho que a BR teve resultado gigantesco. Acho que não saiu das outras ainda, mas é muita coisa. É muito dinheiro. Eles têm a oportunidade de, por exemplo, agora a janela de importação, eu olhei antes de vir aqui, estava em 67 centavos. Mas você fala, baixou 40 centavos a Petrobras, poderia ter baixado 60. Entendeu? Porque ela continua com tendência de queda. É isso aí. Só que eu acho que eles seguram para não ficar que nem aquela vez, lembra que todo dia, sobe, baixa 1, sobe pouco, desce 10, sobe 5, desce, sobe 10, aí ficava aquele jogo. Mas como você falou, é muito mais difícil para a Petrobras, porque é uma empresa muito gigante, impacta muito,
E é aquela questão, né? Quando sobe de uma vez, para todo mundo não tem problema, para baixar vamos segurar porque é o custo ali, né? Mas deveria seguir como se fosse a Bahia. A Bahia, toda quarta-feira eles passam mudaram, né? Que era na sexta, agora é na quarta. Toda quarta-feira eles mandam um informativo de ajuste de preço. Então, teve essa baixa da Petrobras e meio que acompanhou a baixa da Bahia lá. Então, é um termômetro. Eu falo pro pessoal aqui, eu falo assim, ó, olha a Selem. Se você olhar a Selem, você pode ter certeza que a Selem vai ser o termômetro da Petrobras. Uma pergunta, Anderson. E antes de ter a Selem, você entende quando a Petrobras poderia ter feito isso? E ela, quando abaixa o preço internacional, ela segura muito ainda? Sim, segura demais. Vi de 2020, por exemplo, que a gente teve a pandemia. O preço ficou baixo? Ficou. Mas ela ainda estava com um spread muito grande. Tipo assim, o preço estava baixo sim, mas mesmo assim ela deu muito dinheiro. Teve lucro recorde de 20, lucro recorde de 2021, lucro recorde, entendeu? Então assim, foi muito fácil trabalhar. E falando um pouquinho, eu acho que expandindo um pouquinho a parte das refinarias, das petroleiras do mundo, acho que todas teve. A Chevron também teve um recorde de faturamento nos Estados Unidos. Se você perdeu, eu não vou saber em quantos bi de dólares, mas eles teve recorde. Ações de óleo e gás, que está bombando. Cara, por causa da pauta ESG, ninguém mais investiu em refinaria, ninguém mais vai investir. Mudou, acabou, ninguém mais quer poluição, então assim, não faz sentido você construir uma planta para transformar petróleo em diesel. Quem tem, vai vender o preço que quer. A ideia é reduzir o consumo de diesel. E a gente está fazendo isso gradativamente, melhorando a eficiência do caminhão. Agora que o Euro 6 é para ser mais eficiente, fazer mais médio. Então isso vai acontecendo. Só que uma frota muito grande, nós estamos falando de uma dimensão global, não é Brasil, leva esse tempo. Então não é do dia para a noite. É um negócio meio que vai demorar um pouquinho para fazer umas mudanças aí, né? A gente fala um pouquinho do elétrico, né? E o caminhão elétrico, assim, cara, acho que é legal, só que o Brasil não está preparado ainda para receber o caminhão elétrico, não tem estrutura para receber o caminhão elétrico, né? Falta ainda pontos de abastecimento, então assim, não vai consumir muito diesel ainda, muito petróleo ainda vai ser queimado até conseguir ter as rodovias. Agora que começou a se fazer os pontos de parada para motorista, Santa Catarina acho que vai ser o primeiro estado a receber o ponto de parada para motorista, estacionar, pernoitar, essas coisas, então assim, estamos atrasados, né? Que Estados Unidos já tem isso aqui, a Europa já tem os pontos de parada para motorista, específico para motorista, já há muito tempo, né? Então as rodovias são totalmente preparadas para receber o caminhão. O Brasil tem que melhorar muito ainda a questão de estrutura, aí para o ramo do transporte, né? Querendo ou não, é o maior modal do Brasil, é o rodoviário, né? Então, com certeza. Porta a porta, só o rodoviário entrega. É isso aí. E Eduardo, você estava falando um pouco, puxando o que você falou sobre o diesel, que aqui no Brasil a gente tem essa volatilidade, que ele sobe, baixa com muita frequência. Queria que você falasse como isso impacta diretamente no bolso do consumidor, da população. Que a gente sabe que quando aumenta o diesel as coisas podem encarecer, quando aumenta o frete, toda essa parte do transporte, as coisas encarecem na prateleira para o consumidor. Queria que você desse mais ou menos a sua visão sobre isso. Eu vou ser sincero aqui, vou ser criticado. Isso é uma fake news. Tá? As grandes indústrias, os grandes embarcadores aumentam o preço dos seus produtos e colocam a culpa no frete. Mas isso não é verdade. Principalmente quando a gente fala de, sei lá, óleo de soja. Aumentou o preço, encareceu o custo de colheita, mas o preço do soja não é nem... Nós não temos nem controle sobre isso. Obviamente nós temos a demanda, lei de demanda e oferta, enfim. Mas é bastante caro. E o que acontece o preço do óleo de soja é reflexo do valor do soja, mais o custo dele de produção, mas o valor de diesel representa assim, muito pouco. Você pode ver que isso aumenta a margem de quem? Aumenta a margem da indústria, da cooperativa, que é quem faz isso. De fato, tá? Mercado de bebidas, mercado de commodities, o diesel representa um custo alto, mas não um impacto alto lá na frente, no consumidor final. Porque na gôndola eu vejo isso muito. Você pega assim, todo mês de setembro, outubro ali a Ambev aumenta, mas ela não aumenta o frete. Você entendeu? Não necessariamente ela aumenta o frete. Sabe? Pelo contrário, ela está reduzindo o custo dela. Tem lá um custo em novembro, dezembro mais alto. Beleza.
mas ela ganha isso aí em janeiro, fevereiro e março, que ela vai lá, corta o preço, refaz cotação e esmaga o cara, independente do preço do diesel, entendeu? Mas o produto ela já ajustou e não volta atrás. Então essa conta desculpa que eu usei a Ambev aqui, mas poderia citar outros nomes, né? Estou citando um nome que é bem conhecido, amplamente grande, então acho que não estou falando mal, mas é assim que funciona. Os caras aumentam o produto, independente de repassei para o transportador. Não necessariamente. Tá? O nosso custo aumenta e para a gente conseguir um aumento de tarifa é muito menor ou muito mais difícil do que parece que é. E na gôndola chega um outro custo que a indústria ela aumenta 5% do frete, aumenta 5% do produto. Cara, o frete representa quanto por cento do produto? 1%? Então ia aumentar o quê? 0,2%? Fazendo uma conta, né? Então 0,2% virou 3%, 4%. Essa é a conta assim. Eu vejo muita gente falando isso, mas não é verdade. O transporte ainda é o vilão do custo, mas quando você está dentro do setor do transporte, você vê que é muito sofrimento para ter uma margem de lucro muito apertada, com embarcadores te espremendo para ter uma qualidade maior, num custo menor, você fazendo o trabalho de casa de uma maneira hercúlea e mesmo assim fica essa fake news de que aumentou o diesel, vai aumentar o milho, aumentou o diesel, vai aumentar o leite que eu estou tomando. Não é assim. É uma coisa que foi colocada, né? Sempre qualquer coisa, subiu o preço, porque o frete subiu. Eles colocam porque se fosse o maior custo do produto é o frete. Mas não, peraí, não é, né? Você falou assim, mas subiu 5% colocado no valor do produto, daria lá 0,2%, né? Então não é o frete. Não é, então, mas sempre foi colocado isso, né? Aumentou o valor do frete. Os insumos, na sua grande maioria, são dolarizados. A economia é dolarizada. Quando você olha no Brasil assim, trigo, milho, cara, é tudo dolarizado, meu. O que não é dolarizado aqui? Muita pouca coisa que não tem relevância no mercado mundial. O leite não é dolarizado, mas ele flutua muito, entendeu? É bem flutuante. Então assim, até carne de gado. Hoje a carne está barata, mas o frigorífico baixou o preço. A arroba do boi estava, sei lá, 350, hoje está menos de 300. Abaixou o preço da carne? Não abaixa, entendeu? Então assim, mas eles abaixaram o frete quando abaixou o diesel, entendeu? E agora que abaixou, eles vão botar uma pressão para baixar, mas não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Está dentro da cadeia, mas dentro, igual o IPCA, dentro do IPCA representa aquele pouquinho daquela cesta que está na composição, mas não é relevante. Sim. E outro assunto sobre a gestão de abastecimento, você disse que faz lá na sua empresa e tal. Como que ela contribuiu para você? O que essa parte da gestão de abastecimento ajudou facilitou na sua vida dentro da transportadora? Bom, então imagina que a gente tem uma ideia de crescer rápido e de maneira consistente. Hoje seria muito difícil eu contratar gente na velocidade que nós precisamos para ficar controlando nota, KM, abastecimento, esse tipo de coisa. Então, quando você olha assim, faz todo sentido do ponto de vista administrativo, eu tenho uma empresa que faz isso para mim, certo? Mas quanto vai custar mais? É uma questão de negociação. Então, hoje eu estou disposto, eu sei que está embutido nesse custo, mas é um jogo de ganha-ganha. O posto tem um volume grande, então o posto ganha para ter atrelar aquela bandeira, a bandeira dele, a marca dele, etc., aquele ponto, no caso. E a gente tem a vantagem que eu pago no dia certo, que é o dia que eu tenho fluxo de caixa. Tipo, recebo dia 10, eu vou pagar vocês dia 11, por exemplo, para mim está excelente. Então, se fosse diferente, imagina eu tendo que negociar com 100 postos. Mas não, eu negocio com um cara que eu fico lá cobrando, me ajusta aqui, é muito mais fácil. Então, do ponto de vista administrativo, eu teria que ter, 3, 4 pessoas fazendo isso. E talvez eu faria um tão bem feito quanto uma empresa que só cuida disso. Sim. Da mesma forma que eu acho que tudo na vida, você dá na mão do especialista, assim, né? Então é muito mais fácil. E hoje, como especialista, a gente tem uma parceria com vocês já de longa data e entrega, cara. Entrega. A gente vai lá e fala, precisa resolver isso, precisa resolver aquilo. Dá problema? Tudo dá problema. Mas poucos problemas em relação à solução que é trazida, né? Tipo, a gente tem problema de nota muito grande, nós falamos de KM e tal, é resolvido, mas quando a gente não tinha uma solução de abastecimento, dava mais problema, muito mais.
e a empresa era menor. Então hoje, se a gente coloca a mesma proporção, vai ter, sei lá, umas 5 pessoas. Então não tem nem onde colocar 5 pessoas sentadas na empresa. A gente tem uma falta de espaço. Então, para nós é uma solução como solução mesmo, que solucionou um problema. A gente não precisa ficar olhando para isso todo momento. Então a gente foca na garagem interna, que é 3, 4 pontos de abastecimento, que é mais fácil de administrar. Que aí vocês têm uma visão do mercado também para saber quanto está o preço também, vocês acompanham um balizador. É um balizador. É um balizador que a gente sempre tem uma conversa lá no grupo nosso, né? E a gente vai buscar para poder chegar dentro desse balizador. E tu falou um negócio muito interessante, né? Porque o que acontece? As transportadoras, elas, no modelo antigo, né? Vamos colocar assim, no modelo mais anterior, quando se tinha lá 10, 15 caminhões, era mais fácil controlar no assinadinho lá, né? Assina nova, vai, posto, tudo certo, 10 caminhões. Agora, quando a gente fala de uma crescente, né? Quando você começa a expandir seus negócios e a tua frota começa a aumentar, a frequência de abastecimento é muito maior do que antes. Antes você programava, você vai fazer um abastecimento por dia aqui e acabou, né? Agora não, agora é operação, a operação está correndo aqui, vai para lá, caminhão volta assim, e fora a logística como um todo. E quando a empresa ela visa, né, a colocar uma tecnologia para poder fazer isso, controlar os KM, fazer a integração de sistema, a gestão de fato, a gestão em si como um todo, cara, facilita muito. E nós temos muitos cases, assim, você é uma pessoa que eu falo que você gosta muito de tecnologia, né? Então hoje nós temos um parceiro aqui junto com a TradePag, que é a parte do abastecimento interno, né, que é a CTA, que a gente conheceu através de você. Né? Então, você foi lá, conheceu na Fenatrans, Antônio Granado, você nos apresentou aqui, a gente foi, desceu no Rio Grande do Sul, conheceu eles, fizemos uma parceria que hoje a gente acaba não vendendo, mas a gente indica eles para a gestão de compra interna. Então, é uma das melhores ferramentas do mercado. Então, a gente acaba indicando eles também. E querendo ou não, a parceria. Quando você fala de gestão, isso é muito importante para o transportador, porque ele começa a ter a visualização real dos abastecimentos dele ali. O que dependia muito de abastecer, a nota vir no sistema, alguém lançar essa nota e você conseguir visualizar. Aí você está dando 4, 5 dias para trás, né? É o tal do retrovisor. O D-4, né, que você começa a ter, né? Então assim, ali não, ali o abastecimento é na hora, cai a informação e você já começa a atuar. Então eu falo que hoje dentro de uma transportadora, para você ter uma gestão afinada, existem 2 pontos, né? Um gestor de frota que vai olhar assim para o preço, que ele é importante, né? Que tem que ser importante, que é o que impacta no bolso, mas sim, é você investir em tecnologia, em gestão de abastecimento e olhar para o consumo dos motoristas, né? Ver aquele motorista que está fazendo aquela média, se é aquele caminhão, porque a gente não pode somente condenar o motorista, a gente tem que olhar também como o caminhão, será que o caminhão está apropriado para o tipo de carga que eu estou colocando? O caminhão, ele está sendo feitas manutenções corretivas ou preventivas? Eu tenho treinamento correto do motorista? Porque às vezes o cara quer cobrar do motorista, mas ele não treinou de fato, né? Isso. Então assim, eu tenho uma premissa que antes de a gente fazer colocar um motorista lá e cobrar ele de fato, primeiro eu olho o caminhão. O caminhão está ok, motorista, agora a gente vai treinar você porque o caminhão está ok. Porque a gente vai falar assim, mas o meu caminhão está com um problema. É filtro, não está engatando a marcha direito, não está fazendo as coisas. Aí você vai lá, beleza, o caminhão está perfeito, agora a gente vai te treinar. Então nós vamos te treinar nessa rota para você ver se você está fazendo as marchas dentro da rotação, né? Se você está aproveitando toda a cavalaria do caminhão, porque você não precisa. Eu fiz um curso com o pessoal da Volkswagen na época e o instrutor falou assim, o caminhão dentro da faixa verde ele entrega toda a cavalaria dele, não precisa acima da rotação. É só para escutar o ronco do motor. Para quê? Para gastar diesel. Se ele está dentro da faixa verde, no início da faixa verde, ele já está entregando os seus 460, 540, 520, ele já tem toda a cavalaria. Então você não precisa fazer o caminhão berrar. Então você fala assim, é verdade. E o meu irmão, eu falo assim porque eu gosto muito de transporte, porque o meu irmão é motorista, né? Minha família, meus primos são tudo motoristas. Eu só não fui pro caminhão, né? Aí eu fui para a área da tecnologia. Mas assim, o meu irmão, ele passa, tipo assim, olha, a instrução da empresa é andar na linha verde no início, porque ele já tá fazendo a média, já está com a cavalaria toda, e assim, e tem a velocidade, ele trabalha com produto perigoso, então ele tem que controlar a velocidade para isso. Então ele fala assim, cara, eu entrego a média, é média, né? Todo mundo fala do Mercedes, né? O Mercedes é um caminhão que consome um pouco mais.
ele entrega a média no Mercedes. Então, assim, eu acho que vai muito da condução também, é olhar o condutor, saber se ele está conduzindo aquela máquina, um investimento de 800 mil, R$1 milhão, você vai ter que usufruir todo a potencial dela com economia, né? E com isso tem a gestão também, para você controlar o consumo, para ver se está dentro, está fora. Porque, primeira coisa, hoje muitas pessoas compram caminhões, os caminhões que estão saindo hoje são as máquinas, né? Não é mais aquela porta de Fusca que bate seco. Hoje a porta dos caminhões fecha macio, chega a ser um carro, né? É lindo. E não dá treinamento para o motorista como conduzir aquilo. Ele sai dirigindo o caminhão como se fosse um 1113 lá, né? Então, não é assim. Então, existe as duas pontas, né? Que é você controlar sim o preço, que é muito importante, mas instruir o teu motorista também a fazer a melhor média, que são os dois pontos de economia dentro de uma frota, né? E pegando um gancho um pouco do caminhoneiro, né? A gente estava falando um pouco deles, queria voltar um pouco no tempo, Eduardo, falar sobre o que a gente vê bastante aí nas redes sociais, grupos de WhatsApp, na internet em si, todo mundo surge um momento, surge uma crise no país, fala, os caminhoneiros vão parar, toda essa história que a gente está acostumado a ouvir. Queria falar para você contar mais ou menos pra gente como foi ter passado pela greve dos caminhoneiros em 2018, que teve o país aí basicamente parou, muitas coisas pararam, como foi para o transportador, a visão do transportador nesse período. Então, sempre tento frisar que assim, em 2018 foi uma greve dos caminhoneiros, né? E todo mundo confunde caminhoneiro com o frotista. Então nós temos que separar caminhoneiro do frotista, que é a empresa que presta serviço de transporte. Quando você olha hoje com relação à margem de contribuição do caminhão e lucratividade, se eu parar um dia nos 30 dias, eu não atingo o resultado da empresa. Então nós trabalhamos de fato 24/7 na empresa, né? Obviamente respeitando toda a jornada, tal, né? Tudo isso, mas não faz sentido eu parar com frota. E a única categoria que consegue parar o país em 3, 4 dias é o caminhão, tanto o frotista quanto o autônomo, etc. Agora, nenhum transportador, tenho certeza, que quis parar em 2018. Entendeu? Porque ninguém ganhou nada com isso. A gente só ganhou cacete. De fato. Então, assim, a gente teve um problema que aumentou o combustível, né, na verdade reduziu lá depois e tal, mas ficou aquele clima de insegurança gigante. O prejuízo que houve em 2018, no resto do ano a pessoa não consegue tirar. Você trabalhando tipo um louco, tu não consegue tirar. Então, assim, a gente teve um problema aí, acho que foi em maio, né? Isso, foi em maio. Então, 2019, em maio, a gente voltou, sei lá, 300%. Meu Deus, aí lembrei, pô, greve e tal. Assim, ó, não conseguiu resolver. E não é assim que se resolvem as coisas. Entendeu? Não é assim que a gente resolve problemas grandes, principalmente quando se trata de político. Então, nós como transportadores fomos imensamente sacrificados pelo nosso faturamento e pela mídia, como o vilão, entendeu? E, pô, tá errado isso. Nós vamos tirar esse estigma porque isso não tem sentido. E eu vejo que agora, tudo que acontece, os caras falam, os caminhoneiros têm que parar, os transportadores têm que parar, Cara, como vai parar, meu? Para quebrar a empresa. Pega tu que tem uma empresinha aí, um mercadinho, uma empresa de sapato, e fecha aí uma semana, depois me conta. É fácil um dos outros, né? Refresco, né? É importante a gente ter essa visão também, porque às vezes, é o que você falou, muita gente acaba confundindo, colocando como se fosse uma coisa só, o caminhoneiro quanto o transportador. Então é importante ter essa visão também do lado do transportador, né? E mais uma, ainda voltando no tempo, se você pudesse voltar no tempo, você escolheria o transporte novamente, a área do transporte da logística, falar, vou seguir esse caminho, hoje com a sua experiência, você voltando uns anos atrás, você escolheria de novo esse setor? Nunca no Brasil. Não tem como, cara. Gente, vocês são jovens, não escolham logística. É um caminho sem volta. Avisado, vocês estão sendo aqui agora. Você que é jovem, tem tempo, você não vai mais ter tempo, teu cabelo vai ficar branco por muito tempo, você vai ver teu filho crescer menos do que deveria, e a vida é assim. Então, assim, o que eu faria qualquer outra coisa. A melhor área do mundo é a área comercial. O cara tem relacionamento, tal, vai em churrasco, o cara que vende seguro, o cara igual vocês aí do comercial, que vende aplicativo, vende solução de
de abastecimento, o cara do posto que vende diesel, o comercial da Ipiranga que vai lá e vende. Então o cara é muito melhor. Agora vamos falar a verdade, transportador, margem apertada, trabalha direto sábado e domingo, não tem folga, a operação é brutal, assim, talvez quando você tem uma empresa menor é mais tranquilo, mas no nosso caso a operação é bruta, é grande, é muito caminhão, de fato é 24/7, você tem operação no domingo, você tem operação no sábado, você tem operação sábado à noite, você tem problema de acidente, tem muitas variáveis são incontroláveis. Você mitiga acidente? Sim. Você consegue zerar? Cara, você não consegue, porque vem um louco lá, atravessa uma vergonha e bate. E aí? Entendeu? Você estava certo, mas aí tu tem todo um retrabalho, tira carga, põe outro caminhão, faz entrega, comunica o cliente e o cliente fica bravo ainda. Eu tive um caso agora, anteontem, quinta-feira, né? Que não pode falar de em podcast, né? Mas enfim, 2 dias atrás. O motorista, a gente tem câmera nos caminhões, o motorista estava andando numa avenida a 50 por hora, com a velocidade de 60, veio um motoqueiro e atravessou a frente dele. Aí ele deu uma freada brusca, porque ele não quis matar o motoqueiro, né? E entortou a carga de bebida. Chegou para descarregar, cara, o cliente, a gente tem um índice muito baixo desse tipo de ocorrência. E daí, tipo, o cliente reclamou, vamos reprogramar para meio-dia, descarregar 9 horas da manhã. Foi 8 horas da manhã que aconteceu o negócio, ele andou mais 30 km, chegou no cliente. Aí o cliente causou um estresse gigante. Aí eu falei, mandei pro comprador lá, eu falei, dá uma olhada aqui. O cara não matou o motoqueiro. Esse motoqueiro podia ser filho do cara que tá lá na coca, sei lá, recebendo a mercadoria. Sim. Então assim, que atitude o motorista teve? A atitude mais certa do mundo, mas não tinha o que fazer, Então assim, vamos reclamar menos, vamos resolver ali, vai lá, abaixa e tal, a gente está disposto a ajudar, mas entende que assim, a gente está com uma série de variáveis que você não consegue controlar e qualquer probleminha, os caras aumentam um problema que não é tão grande, entendeu? Mas você tem acidente, você tem sono, no caso de voltas noturnas, tipo correio, esse tipo de coisa, tudo é muito difícil. E no final das contas você lida com muita gente. Você tem muita empresa grande que se diz ESG, que trabalha muito forte no ESG, que na hora que eles esquecem que o S é de social, que quando chega um motorista na porta de uma fábrica muito grande, ele não tem um lugar para ir no banheiro, cara. E o motorista não tem um lugar para tomar banho. Mas ele precisa de um lugar para tomar banho? Ele não precisa se você receber a carga dele. Sim. O cara chegou lá às 7 horas da manhã, deu 17 horas, o cara não descarregou, esse cara precisa tomar banho. Sim. É simples assim. Então, ou você recebe a mercadoria e beleza, ou você dá uma estrutura de um veículo que pode passar de um dia para o outro. Então, você vê, tem rede em Santa Catarina, quem trabalha com transporte vai saber de qual eu estou falando, que o caminhão fica 6 dias parado na porta do mercado. Isso é um absurdo. E ninguém resolve. Por quê? Porque o cara é um grande comprador, não tem estrutura nenhuma, não está nem aí, fica meio que no barro, na areia, onde for, e é do jeito que é. Então você tem todo um trabalho do RH para tentar melhorar, para não sei o que, mas quando chega na hora do cliente ou do recebedor, que não é nem do teu cliente de fato, você não tem uma solução. E assim, o comercial, que é quem eu gostaria de ser, não está nem aí para isso. Você entendeu? Carregou, emitiu a nota, botou em cima do caminhão, acabou o estresse do cara. Depois ele vai roubar o transportador, por que não recebeu ainda? O complemento está 5 dias parado e tal. Enfim. E depois ele dá uma prova diária. Ele fala, mas eu não consigo colocar essa diária aqui, o valor é muito alto. Como o valor é alto, meu amigo? Quanto custa o caminhão? Faz o custo por dia. Só fazer serviu de armazém para ti? Serviu de armazém para o mercado que ficou. E outro, o mercado não recebeu por quê? Tinha plano de pedido? Não. Tinha plano de produto? Não. Não recebeu porque ele não se programou direito, entendeu? Agora, vê se isso acontece com, sei lá, Ipiranga. Chega um caminhão do Ipiranga para descarregar na empresa, cara, é 20 minutos que eles esperam. Porque às vezes tem um caminhão na bomba, tal, que tem que acabar de tirar. Se deu 30 minutos, o cara volta com a carga. É assim que deveria ser. Mas por que isso acontece? Porque você tem Ipiranga, BR, Raizen, cara, tem 5 players aí no Brasil. Certo? Então assim, se todo mundo tratasse de maneira correta, seria muito mais justo. Eu vejo que principalmente as grandes redes de supermercado têm um poder muito grande, assim como o embarcador tem com a transportadora, eles têm com os clientes dele. E eles tratam dessa forma. Então eu vejo que o Brasil tem muito a evoluir no quesito ESG, diferente da Europa, que está todo mundo preocupado com o meio ambiente, aqui a gente tem que estar preocupado com o social.
porque a gente tem desigualdades muito grandes que tem que ser resolvidas. Como é que a gente vai resolver essa desigualdade? Dando oportunidade para quem não tem trabalho, aumentando o salário de quem está no mercado de trabalho, dando melhores condições, de fato melhores condições para o cara exercer. Porque quantos motoristas abandonaram a profissão de motorista por causa desse tipo de coisa? Ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de chegar num lugar e não ser bem atendido. Então às vezes o cara chega lá, não quer nem receber uma nota, fala, não sei o que, poxa. Ou o recebedor do mercado fala, não tem mercado. Já começa assim com o cara, entendeu? Você espera aí. Imagina. Fila de grão, pô, você passa, nós que trabalhamos aqui na área do agro, você vai falar, a gente passa aqui, qualquer embarcador aí, tem 50 caminhões na fila, numa estrada de chão, num lugar que o cara não vai tomar banho. Assim, os caras não se preocupam com isso. É isso aí. Deveriam se preocupar, não deveriam? Com toda certeza. É o que eu falei, né? Que a Santa Catarina vai ser o primeiro ponto de parada dos caminhões. Porque são estacionamentos apropriados para poder encostar os caminhões, chuveiro, restaurante, tudo para eles ficarem, não precisar, tipo... Porque hoje o que acontece? Tem posto. Só que dependendo da região que você vai, dependendo do horário que você vai rodar o caminhão, não encontra mais um estacionamento. Não tem, não encontra. Então eles estão criando, né? A ideia é expandir isso daqui para mais espaços dentro das rodovias federais e estaduais aí, esses pontos de parada para o motorista. Como tu disse, né, Eduardo? O motorista ele sempre foi muito maltratado, né? Tipo assim, ele nunca foi visto como se fosse uma pessoa que carrega o alimento que tu come. Tipo assim, tu é um transportador, velho. Te liga aí e espera aí que eu tempo. É isso. Não é assim. E realmente é desumano quando você chega para descarregar um veículo e o cara tá nem aí pra ti. Você não fica aí, às 6 horas se der tempo eu te descarrego. Não, senão fica para amanhã. Senão é amanhã. Então assim, é de indignar quem tá do outro lado, assim, pô, eu me esforcei para poder chegar aqui dentro do horário, certinho, para entregar a tua carga, tá aqui, ó, seladinho, guardadinho, pronto para descarregar, aí tu me faz uma desfeita dessa. Então assim, eu acho que no meu ponto de vista está sim tendo falta de motorismo no Brasil. Assim, são poucas pessoas que estão querendo ser motoristas, tá? Não estão indo para outras áreas, justamente por conta disso também. É a questão da desvalorização do motorista. Então são poucas empresas que têm essa valorização. E também às vezes nem é pela empresa, é pelo fornecedor, a ponta final que desvaloriza isso. É um negócio interessante de se analisar. Falar sobre isso não é muito longe, né? A gente está meio já caminhando aqui para o nosso final. Eu queria só perguntar uma que os dois podem até responder aí. Como é dirigir um Tesla? Vocês podem falar um pouco pra gente? Cara, é bem legal. Muito bom. É muito divertido. Primeiro que ele dirige sozinho, né? Você dá 2 cliques ali, ele anda e tal, faz as curvas, freia. E é muito moderno, muito tecnológico, então tudo que você imaginar ali, agora tem um que controla a suspensão e tal. Tem até aquele Steam, que é do PlayStation 4, 5, entendeu? Aí você liga o controle do Bluetooth, quem tá atrás pode jogar PlayStation, então, cara, é muito legal. Então você vê quando você olha, sei lá, ações da tela, pô, tá meio baixo, disparou esse ano. Quando você olha o fechamento de vendas aí do 2022, todas as montadoras reduziram muito, 13, 20, 10, aí tu teve a Tesla mais 40%. Ou seja, ela comeu o mercado de todas, entendeu? Não só no mercado americano, né? Quando você olha no mercado europeu de veículo elétrico, o modelo mais vendido, Model Y, o segundo mais vendido, Model 3, os dois juntos são mais do que o dobro de todo o resto. E quando fala todo o resto, você tem uma cadeia gigante, né? Você tem BYD, você tem a própria Volkswagen, CD3, CD4, tem vários, lá já está consolidado, tem Leaf, tem Nissan, todas as marcas têm. E, cara, é incomparável, realmente assim, ó, estão muito à frente no quesito tecnologia, no quesito carregamento, que você comentou de infraestrutura. Isso. Você vai, tipo, nos Estados Unidos, cara, a Europa já tem uma infraestrutura isolada da outra, ou seja, quando você tem o carro, você tem a possibilidade de carregar no supercharger da própria Tesla. Tu comentou lá da questão da carregamento rápido, né? Isso, carregamento super rápido, né, acima aí de 150 kW, e no supercharger normal. Então, o único que tu consegue trabalhar nos dois é o Tesla, né? E você, o que você achou? Como foi essa experiência? E me proporcionou a experiência com o Eduardo, né? Foi uma experiência assim
sensacional se dirigir um carro elétrico. Justamente eu acho que o meu ponto olhando assim é o Elon Musk, né? Ele olhou muito para a experiência do condutor, né? Então eu acho que foi isso que ele ganhou o mercado, porque é totalmente diferente. Eu andei naquele outro aquele outro BMW pequenininho, né? Mas não tem nada a ver, tipo assim, né? A sensação de elétrico é bacana, mas a manobrar o Tesla e olhar o da BMW, cara, a sensação é totalmente diferente. Então eu acho que ele visou muito, que nem ele fala assim, a experiência do usuário. Ele pensou como se fosse o próprio usuário do carro, falou assim, cara, eu gostaria do carro assim. Então ele pensou na pessoa que vai usar, não é simplesmente ele montou um carro e falou assim, vamos colocar no mercado, tchau. É que não é um carro, né? E assim, ó, o carro que você andou não é mais o mesmo. Não, eu fiquei sabendo que tu trocou, Não, mas não por isso, digo pelas updates que aconteceram. Então, você tem um carro que daqui a pouco ele já tem um negócio a mais, que é um negócio porque, pô, que legal, né? Pensei, que bom isso. Aí mais um update, aí abrir a porta para o aplicativo. Aí você tem um carro 2020 que não tinha sido concebida essa ideia. Aí em 2022 o teu carro 2020 abre a porta para o aplicativo. Ou seja, por que não abria antes? Porque ninguém tinha pedido. Então, o fato de ser como, sei lá, como um iPad que você vai, como um software que você vai incluindo funcionalidades, é muito divertido. E quando fala em experiência do usuário, umas coisas que não tinham, por exemplo, você para de frente para uma parede, quando você liga o carro, ele já aciona ré. Então assim, por que o outro carro não é assim? Por que não pensou nisso, entendeu? Então é muito mais inteligente dessa maneira, não é? E assim, o carro já sabe que tem uma parede na frente. Você ligou o carro, já vai, já liga a luz de ré, já dá ré. Na verdade, você não tem botão de liga e desliga, então a experiência do usuário, você entra dentro, você entra e já liga ré. Colocou o cinto, ligou a ré. É muito satisfatório você ver a evolução da preocupação com a experiência do usuário, que é o que o cara vende. Não vende carro, entendeu? A Tesla, por isso que eu digo, ela está muito à frente das outras nesse quesito de entrega, sabe? Porque só, pô, me surpreendeu. Aí assim, o cara já tem um carro diferente, então, aí de repente, pô, é surpreendido de novo. Aí vem uma atualização, agora tu joga o PlayStation 5 no carro. É muito surpreendente, né? Vamos falar a verdade. E assim, ó, aí o cara fala assim, mas joga como? Joga com o controle. Você pega o controle do Bluetooth, se sincroniza com o carro e joga. Meu, é muito legal. Aquelas coisas que a gente só imaginava nos filmes, que a gente via, e falava, não, isso aí nunca vai chegar daqui 200 anos. Já tá aí. É a tecnologia, né? A tecnologia tá aí para isso e ele fala assim, às vezes você dorme com um carro de 300 cavalos e acorda com ele de 600, né? Porque é só uma atualização que eles fazem lá na modificação da leitura das baterias. E vai melhorando performance, melhorando autonomia, é impressionante. É engraçado demais isso. Então, isso que não acaba querendo puxar um gancho sobre isso, da experiência do cliente, porque hoje as empresas do mercado, as que são bem sucedidas são aquelas que se preocupam com o teu cliente, que é aquela que realmente ela entende a tua dor e você fala, não vou resolver o teu problema. É o que a gente volta a falar de novo. As empresas elas dão certo porque existe um pós. Que se a Tesla deu certo, porque ela escutou muito pós. Ele deve ter escutado muitas ideias, cara, esse carro poderia ser assim, poderia fazer isso, aquilo, e ele foram aprimorando, os engenheiros vão aprimorando e aquilo ali, querendo ou não, é a ideia de um que dá certo para milhares que usam, né? Você, por que eu não pensei nisso? Né? Assim, por que não dá uma experiência no PlayStation 5 para quem está atrás? Exatamente, coisas simples. Por exemplo, o carro tem um botão de defrost lá. Os caras começaram a postar, você que tem um Tesla, ele congela e não abre a porta. Cara, em uma semana, isso é um botão de defrost. Você clica no carro, ele esquenta, né? Daí derrete o gelo. Então agora, antes você tinha um carro, você tinha que limpar o gelo para andar. Agora você tem um carro que esquenta e tira o gelo. E aí pronto, e você faz isso no carro antigo, porque embora o carro antigo, ele continua sempre atualizado, ele recebe a atualização igual, tá? Isso, por exemplo, é uma dos problemas que a gente tem com as montadoras. Você pega aí, não vou tentar não citar nomes, né? Você tem lá uma melhoria no tempo de acionamento da embreagem. Só que isso é feito a partir do veículo 2021. Aí eu tenho o veículo 2020, que tem o mesmo módulo, a mesma embreagem. É só atualizar o firmware do equipamento, certo? Para ele trabalhar de uma maneira mais rápida e assim melhorar a performance do caminhão. Você quer fazer custar 10 mil. Cara, mas como 10 mil, meu? Tipo, você devia me dar isso, porque eu tenho já investido no caminhão. Já estou com ele utilizando. Sim. Você vai ter, se eu tiver ganho, você vai ter ganho.
E os caras não pensam dessa forma. E é por isso que estão fadados à morte as grandes empresas que não entendem isso. Que estão aí com um monte de, sei lá, de concessionária, que vão fazer o que com isso? Amanhã ou depois. Se continuar nesse modelo de não, a gente tem que ganhar mais, tem que ganhar no serviço, tem que ganhar nisso, tem que ganhar nisso. Cara, quem paga conta, o valor do dinheiro está para o usuário. Não sou eu que determino, é o mercado. Eu posso cobrar 10 mil de um frete. O cara fala, não, pago 3, o outro paga 4. Cara, é 3 ou 4. Ninguém vai pagar 10 mil. Essa é a conta. Então, Eduardo, para já meio que encerrar, né, nossa primeira edição, eu queria que você deixasse uma dica aí de algum livro, algum filme, alguma situação que você gostaria de deixar para quem está começando no setor do transporte, alguma coisa que te inspirou no começo, que você, uma virada de chave, que você fala, ó, a partir disso daqui, desse livro, desse filme, essa série, isso me fez ver com outros olhos, me fez chegar até onde eu cheguei hoje? Olha, tem, profissionalmente falando, né, tipo, separando, assim, primeiro a gente tem que sempre separar a leitura, né, porque às vezes a pessoa pensa que leitura é trabalho, né, é estudo. Tem muita leitura que não é para isso, né. Então, assim, quando você fala uma leitura para o trabalho, o modelo Toyota, o modelo Lean, tem lá, eu acho que o nome do livro é o modelo Toyota, história do serviço, a melhoria do serviço, a história do serviço, alguma coisa nesse sentido. O modelo Lean da Toyota, vai ter um livro do modelo Toyota. O nome do livro é o modelo Toyota. Ali você tem, eles explicam de maneira didática como você consegue melhorar a qualidade do serviço baseado nos estudos que os caras fizeram lá desde que a Toyota é referência nisso, que é aquela melhoria de 1% no consumo, 1% no preço, 1% na entrega, 1% na produtividade. E assim, quando a gente olha para tudo isso, nós estamos falando de produtividade. Nós vamos melhorar no país se tiver mais produtividade. E a produtividade é esse trabalho do dia a dia que a gente faz nessas pequenas melhoras que vão ajustando uma engrenagem maior que faz a entrega. Então acho que esse livro foi um dos que ajudou a gente olhar para dentro da empresa, se separar por departamentos, fazer com que cada um estruturasse melhorias e chegasse onde a gente está aí. E a gente quer crescer muito mais, então a gente tem que fazer mais. Tá certo. Vamos chegar lá. Muito obrigado. Vamos lá. Bom, essa foi a nossa primeira edição do TreCast. Gostaria de agradecer ao Anderson, agradecer ao Eduardo pela presença. Eduardo, muito obrigado pelo tempo disponibilizado. Saiba que você é sempre muito bem-vindo aqui. Então, com as próximas oportunidades aí, quando você quiser, as portas estão sempre abertas. Tá? Obrigado e sucesso aí pro programa. Valeu, obrigado. Você ouvinte, se você gostou, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais. Voltaremos sempre com mais novidades. Essa foi só a nossa primeira edição, mas estaremos aí sempre quinzenalmente com muitas novidades sobre o transporte. Até mais, grande abraço.